As manhãs de domingo não são mais as mesmas há 5 anos no Jardim Botânico. O encontro da música com a natureza criou adeptos e mudou a relação de lazer, entretenimento e percepção dos ouvidos. Para conversar sobre o Canto no Botânico, está conosco no estúdio da TV Câmara o diretor do local, Luiz Carlos de Almeida Neto. Neto, obrigado pelo seu retorno aqui. Eu vou pedir para as pessoas poderem entender um pouco esse processo, que às vezes no serviço público que são criados projetos e as pessoas estão distantes e não têm ideia de como surgem as questões, né? E de como você faz elas se tornarem sólidas ao longo do tempo. Você está na 5ª edição do Canto Botânico. Lembra então de onde surgiu essa ideia? Bom, primeiro assim, os jardins botânicos são instituições que permitem essa mesclagem de trabalhos, né? Não só desenvolver trabalhos relacionados à conservação, né, de plantas, à conservação de ambientes naturais. Pela estrutura que é criada nos jardins botânicos, e é óbvio, depende um pouco do projeto particular de cada jardim botânico, os projetos culturais se encaixam nesse contexto para você poder divulgar, ser uma fonte de divulgação dos trabalhos que são realizados no jardim botânico e dar uma opção desse lazer diferenciado. Essa ideia do projeto cresceu a partir do momento que o Jardim Botânico ampliou seu espaço e criou a Praça dos Bambus, onde fica inserido o nosso tratamento de esgoto. A ideia era pegar aquele espaço e deixar ele integrado com o meio ambiente. Nós estamos ao lado do ambiente natural, a gente enxerga toda a reserva do botânico. Eu falei, puxa vida, aqui caberia um projeto musical, talvez, né? E essa ideia ficou. Aí, depois de alguns anos, a gente teve uma experiência que a gente acabou comemorando o Dia do Turismo Ecológico e com uma apresentação, se eu não me engano, 31 de março, que é o Dia do Turismo Ecológico, com uma apresentação de um coral, né? Dentro do grupo nosso de colegas do Jardim Botânico, ele participava de um grupo de coral e eles acabaram se apresentando na manhã de um domingo. E eles elogiaram muito a acústica, que eles cantaram atrás, né, à frente da toceira de bambu ali das praças, e eles elogiaram a acústica, que tinha uma boa acústica. E eu falei, puxa vida, né, esse sonho de ter um projeto aqui cultural, acho que pode se tornar realidade. E por sorte minha, quando eu fui apresentar essa ideia junto à assessoria de imprensa da prefeitura, eu tenho uma colega lá que é a Aldrin, que além de jornalista, ela é cantora também, né? Conhece várias pessoas do ramo e que acabou coincidindo de a gente fechar esse projeto. Naquele primeiro momento os músicos participaram, todos eles gratuitamente do projeto, né? Querendo que o projeto acontecesse, e foi um sucesso. E isso acabou estimulando. Aí, a partir dos outros anos, eu consolidei uma parceria, né, através de um projeto que nós temos lá pela nossa associação, que é o projeto Amigos da Natureza, né? E essa consolidação desse projeto e esses parceiros permitem não só que a gente faça diversas manutenções e outros projetos no Jardim Botânico, como o projeto Um Canto no Botânico também. Eu estou com a listinha aqui dos parceiros, isso é muito importante do ponto de vista público, nas empresas, pessoas jurídicas e empresários, enfim, sendo pessoa física ou não, no dia a dia, que conseguem entender essa concepção entre a relação entre o público e o privado e participam do seu no dia a dia. A lista é tão grande que eu vou permitir passar para você aqui e pedir para você citá-los, Neto, que eu acho que é mais importante. Eu cito com muito prazer, porque assim, esses parceiros estão conosco há bastante tempo, né? Tem gente que entrou esse ano, mas isso que é legal da parceria, né? Eles entenderem a importância e tornar parceiros contínuos. Isso permite que a gente desenvolva e tenha uma certa liberdade dentro do Jardim Botânico muito interessante, né? Então essa parceria público-privada é fantástica e a gente está vivendo uma experiência muito bacana no Jardim Botânico, né? Então, já que você me permite, isso para a gente é muito importante. Bom, então são nossos parceiros através do projeto Amigos da Natureza do Jardim Botânico, a Luarte, o Grupo Luarte, a Escola Guedes de Azevedo, a Copical Tintas, Baterias Holt, a Servimed, o Jardim Santa Helena, a Unimed de Bauru, Baterias Tudor, a Plazútil, que acabou de entrar conosco como parceira, a DN Interiores, a Humanigráfica, o Grupo Tiliforme, a Termic, que é de Pederneiras, olha só que interessante, e o Grupo Luarte, de Lençóis Paulista, veja outras cidades com empresas sendo nossas parceiras, HS Telecom,
né, o MVM Maringoni, a Compaq, a CART, que é a Companhia Alto Raposo Tavares, a Bauru Outdoor, a Bauru Painéis, a Farmácias, que é a Farmácia de Manipulação, e a Stock Mate Representações. Então, são grandes parceiros que a gente tem ao longo de alguns anos já, e que está permitindo e fortalecendo esse projeto, inclusive esse projeto no Canto no Botânico. Isso acaba gerando um público cativo, né? Cativo. Aqueles que esperam essa programação para ir. É muito interessante isso. Eu costumo falar que ao longo desses anos, você passa até a conhecer as pessoas pelo nome, é uma relação muito bacana. E sabe até às vezes onde que a pessoa vai sentar já, né? Para quem não conhece o Jardim Botânico, esse projeto, na Praça dos Bambus a gente coloca umas cadeiras, né, para as pessoas sentarem, e quem não consegue sentar acaba ficando de pé em volta, né? Então, sei o horário, as pessoas, o cantinho que eles preferem já para ficar, é uma relação muito interessante. E a relação também é assim, o projeto ajuda, você dá uma opção cultural, ajuda a divulgar o Jardim Botânico, porque muitas pessoas não conheciam o Jardim Botânico antes desse projeto. Então, você cria essa relação da pessoa voltar, mesmo sem o projeto estar acontecendo, né? E assim, o comportamento é especial das pessoas, você não escuta barulho, as pessoas não deixam lixo no chão, é muito bacana. O resultado do projeto foi muito, muito, muito positivo. Quando eu participei como ouvinte no projeto Jardim Botânico, eu comecei a olhar ao redor e vi a questão da aproximação, principalmente das famílias. Isso. E é um espaço onde ele já tinha uma procura em menor grau, mas talvez eu perguntar se o projeto Canto Botânico acentua isso, das pessoas irem lá para fazer a espécie dos piqueniques ou estender suas toalhas e se reunirem no domingo. Porque aí na parte da praça as pessoas ficam diretamente e ao lado as pessoas acabam estendendo suas toalhas, né, e ficando participando daquele momento, curtindo um piquenique com a família, com os amigos. Tem dado muito certo, assim, a gente está muito, muito feliz com o resultado mesmo. Como é que vocês fazem a questão da agenda musical, cultural lá? Como vocês lidam com isso? Você falou que acabou conhecendo a Alder, né? Para quem não conhece, tinha o Aue Trio, é uma cantora bastante conhecida no meio da música popular aqui em Bauru. A Aldrin participando, né, desse projeto conosco, na elaboração, ela aliás, foi essencial, né, porque eu não sou desse meio, né, então você ter uma pessoa no grupo, né, colaborando com você, que é do meio, então ela conhece muitas pessoas, né, e é engraçado, Nelson, que o projeto acaba tendo uma cara, né, porque assim, a minha maior preocupação em relação a um projeto, seja ele cultural, de teatro, ou música, ou qualquer vertente, é o resultado e a agressão que vai ter o ambiente natural. Porque a gente está muito próximo da nossa reserva. Então o som não pode ser alto. Então, por exemplo, eu adoro rock, mas lá não caberia um show de rock, ou um show de sambão, coisa alta, e que gera muito público. Né? Então todos os shows eu fico preocupado se está causando impacto ou não, porque a função essencial do Jardim Botânico não é essa, né? É a conservação, mas pode existir um lazer compatível com essa conservação e que tem uma finalidade de aproximar as pessoas daquele ambiente e achar e entender que aquele trabalho que a gente desenvolve é importante, porque as pessoas não vão só lá e acabam vendo o show, depois acabam conhecendo o Jardim Botânico como um todo. Né? Acabo passeando na trilha, conhecendo as nossas coleções. Então a ideia tem muita coisa por trás disso, não é simplesmente oferecer um momento agradável. Você oferece, mas você ganha muita coisa em troca. Né? Então eu me preocupo todo show, eu fico vendo se o som está alto, eu falo para o técnico de som abaixar. Se dá muito público além do que a gente comporta, eu começo a me preocupar também. Mas nesses 5 anos eu posso dizer que está perfeito, assim, né? A quantidade de público que procura esse projeto, a altura do som, o impacto que a gente está tendo lá é praticamente nulo, né? Então você acaba fazendo a variação de gêneros mais agradáveis ao ouvido, para mais percepção, reflexão. Exatamente. Então o que se encaixa nisso, né? Acaba se encaixando a MPB de maneira geral, os trabalhos instrumentais, né? O chorinho, né? Talvez um jazz, música regionalista, as músicas regionais, né? Então acaba tendo uma cara o projeto, né? E não porque eu não gosto de outros estilos. Sim. Eu adoro rock, adoro samba, adoro pagode, mas o projeto tomou uma cara, né? Naturalmente, assim.
E é muito interessante. E não é só o público que gosta do projeto, os músicos que se apresentam lá também gostam muito. Por quê? Porque assim, normalmente eles se apresentam em casas noturnas, em bares, né? Em que o foco central não é só eles, é a diversão de estar com um amigo, com a namorada, né? E lá no projeto não, o foco é o artista, é o músico. Então todos prestam atenção no músico, cantam as músicas, aplaudem. É muito, então, as pessoas que se apresentam têm gostado muito desse resultado. A ideia do se fazer ouvir, a música e a natureza criarem um ambiente Exatamente. onde você vai fazer a conexão entre as duas coisas. E o ambiente, para quem não foi, contribui muito, né? Sim. Aquele ambiente é muito especial. Você falou do tratamento de esgoto na Praça dos Bambus, que é onde você reúne essa estrutura do projeto. O tratamento de esgoto já existe há quanto tempo lá? É um projeto que a gente tem funcionando desde 2004, né? E que a gente, já que a gente é uma instituição que trabalha com a conservação, né? Que a gente, nos trabalhos de educação ambiental, né, retrata tudo isso, né, o que a gente tem que fazer, né, quais são os nossos deveres. A gente achou que teria que fazer, né, corretamente, né, a gente procura usar corretamente os recursos naturais e o rejeito desse recurso. Né, como a gente é aberto ao público e tem funcionário, a gente gera esgoto. Né? Então, nós encontramos um tratamento muito interessante, que é o alagados construídos, que utiliza no processo as plantas. Então, como é um jardim botânico, a hora que eu conheci esse tipo de projeto de tratamento, eu falei, é esse que o jardim botânico teria que ter. E por sorte, nossa, nós fizemos uma parceria na época com a Unesp, de Bauru, que tem um grupo de estudos em alagados construídos, né, que é o professor Eduardo, a professora Janda e a professora Marta, né, o Eduardo é engenheiro, a professora Janda é bióloga e a Marta é arquiteta. E tive isso ao meu favor, né, de ter esse grupo, de poder discutir o projeto, como queria ficar, e de ter um resultado positivo, né, que ele foi monitorado durante 1 ano, né, para ver o resultado, se era um resultado eficiente. Fala só sobre a questão da essência, onde as plantas participam do processo de troca e o processo de alagamentos construídos, o que é? A parte sólida fica retida numa caixa, né, impermeável, e o líquido efluente desce para essa caixa impermeabilizada onde que tem areia, né? Então ela entra, tem um fluxo horizontal assim. Né? Faz uma decantação? Ele tem um fluxo horizontal e enche uma caixa no final. Tem uma caixa de pedra no início e uma caixa de pedra no final. Nessa passagem pela areia, existe o processo de filtragem pela areia, né, que acaba filtrando. Nessa areia se cria colônias de bactérias que vão degradar a matéria orgânica, né? E como essa água é rica em nutrientes que tem, né, nos dejetos, as plantas absorvem parte desse nutriente. Aí essa água cai no nosso lago ali embaixo, né, que tem um laguinho ali. Naquele laguinho continua o processo de absorção de nutrientes pelas plantas aquáticas que nós temos e a gente pode aproveitar essa água na irrigação, por ela ter bastante nutriente. Então é um processo muito interessante. Né? Entendi. Já que a gente está falando de plantas, eu vou pedir um parêntese seu aqui para te explorar. Você estava comentando com a gente que está lidando com a questão de gestão executiva e nem sempre está atualizando as suas informações, inclusive de memória. Nós vamos te explorar em relação às pessoas que gostam de ter plantas dentro de casa ou ganham de presentes. A flor é um bom instrumento de boas relações pessoais no dia a dia, mas aí tem aqueles velhos problemas, eu já me vi diante deles. Coloca na sala, coloca na cozinha, tem que pôr próximo do sol, não tem, a umidade, fica abafado, Sim. Ou vai para a varanda, vai para a garagem e perde a planta. É assim, ó, basicamente é assim, existem plantas que são de sol pleno, existem plantas que são de meia sombra, existem plantas que são de sombra, tá certo? As plantas, por exemplo, que existem nos mercados, né, que a gente compra, acaba comprando essas plantas para colocar dentro de casa, o que acontece que às vezes as pessoas se decepcionam? Primeiro que elas vêm de uma situação ideal de cultivo. Né? Então é uma escala comercial e eles precisam ter nas suas casas de vegetação ou nas suas estufas um clima, uma quantidade de água, adubo, tudo ideal, para que elas possam vegetar homogeneamente e chegar no mercado num padrão comercial. Tá certo?
Quando você pega aquela planta e leva para sua casa, o ambiente já é completamente diferente daquilo que ela estava vivendo. Por isso que às vezes acabam não sobrevivendo. Então a quantidade de água que você coloca é insuficiente ou você coloca mais, né? Às vezes as pessoas costumam pegar plantas e colocam no sol para tomar um pouquinho de sol. Essa planta é de sombra, aí acaba lesionando a folha e causa uma queimadura na folha. Né? Isso é muito comum, minha mãe mesmo faz muito isso. Eu falo, mãe, não deixa essa planta no sol. Não, eu só coloquei para ela tomar um solzinho. Né? Aí aparece já uma lesão branca nas plantas. Então, o que acaba acontecendo? Infelizmente, quando acaba comprando, não vem uma informação na planta. Né? Essa planta é de sol pleno, conservar em ambientes sombreados. E isso demora um certo tempo para a pessoa. Às vezes tem pessoas que gostam muito desse universo e lê revistas especializadas ou compram livros e acabam tendo, ou de curiosidade, conversam com as pessoas que comercializam. Essas pessoas normalmente... Sugestão. Ou conversa com quem comercializa ou entra no Google. No Google, se pegar o nome da planta, acaba saindo lá e aonde que ela para ser cultivada. Hoje a ferramenta do Google ficou... Com o Google, é uma ferramenta muito fácil das pessoas terem informações, né? Às vezes você encontra umas bobagens também, mas tem muita informação correta e que é um bom instrumento para você poder se aproximar desse universo das plantas e não cometer alguns erros, né? Lógico, e dentro do Google, como todo processo de informação oferecida, procurar os sites mais especializados. Exatamente, vai ter uma infinidade de sites e tem plantas que têm muita informação. Por exemplo, o cultivo de orquídea hoje, que é um cultivo muito antigo, né? As pessoas cultivam orquídea há muitos anos. Então tem um universo de informação muito grande, né? Que é um bom apoio. Né? E depois, se quiser se aprofundar, existem os cursos de orquídea, nós mesmos no Jardim Botânico poderíamos dar algumas informações. Aliás, nos cursos de orquídeas, você estava contando para a gente que tem um público cativo específico que gosta disso. É incrível, né? Você abre um curso de orquídea, o público aparece. É impressionante. E você sabe que é muito interessante isso, né? Por exemplo, quem vai montar uma coleção de orquídea, seja num jardim botânico novo ou num qualquer outro tipo de instituição, existe muita informação, muita pesquisa. Você sai do universo, você começa a não achar. Por exemplo, nós montamos em 2007 uma coleção de samambaias no Jardim Botânico. Na verdade, um grupo um pouco mais amplo, que é o grupo das pteridófitos, que tem samambaia, venca, renta em português e outras plantas, chifre de veado. Estou falando nomes comuns assim para a pessoa entender o grupo. E você sabe que não existe informação, não existe muita coisa. E a gente trabalha lá com cerca de 50 espécies diferentes, cada uma querendo uma coisa. Então, o Jardim Botânico é uma instituição interessante porque acaba aprendendo e pode passar essa experiência, tanto para outros jardins botânicos, se eles resolverem também conservar essas plantas, como para a população de maneira geral. É muito, muito interessante. Para, por exemplo, plantas aquáticas, né? Que a gente montou em dezembro passado, a nossa coleção de plantas aquáticas. Onde que tem um livro, uma coisa que fala de plantas aquáticas? Não tem. Então, a gente acaba desenvolvendo experiências muito interessantes e que a nossa função é passar. Né? A gente não tem um interesse comercial, por exemplo, de guardar uma informação e esconder, puxa, aqui é segredo, para comercializar a gente vai ter sucesso. Não, os jardins botânicos passam as informações. Multiplicar é melhor. Exatamente. Então, a gente não guarda, isso que é legal. Então, se outro colega de jardim botânico necessitar de alguma informação das experiências que nós vivemos, a gente passa. Se um visitante, puxa vida, eu não consigo, você está conseguindo com sucesso essa planta, o que vocês fazem? A gente passa a informação, a gente tem a obrigação disso, né? Entendi. E aproveitar que a gente está gravando aqui, coincidentemente, e não por acaso, no dia do Cerrado, às vezes as datas conspiram em relação à questão dos bate-papos também do jornalismo no dia a dia, e te perguntar sobre essa experiência de fazer brotar o Cerrado, que basicamente o professor biólogo Osmar Cavassan está discutindo há algum tempo. Eu sei que você conhece esse projeto. Isso, o professor Osmar, para quem não sabe, né, um bauruense, ele é especialista nessa área de cerrado, vivencia muito isso, tanto em orientações de trabalhos científicos, né, quanto no dia a dia da universidade, e ele desenvolve há algum tempo um projeto de retirar camadas superficiais de locais que foram autorizados o desmatamento e acompanhar aquela brotação, aquela germinação a partir desse solo retirado e colocado em outro espaço. Porque o cerrado ele é muito interessante, né? Ele tem algumas estruturas subterrâneas, né, chamadas de xilopódios, que nada mais são que caules subterrâneos, que acabam tendo um brotamento.
né? E ele está analisando essas questões, né? E o solo acaba indo com sementes enterradas e eles estão observando o que acontece a partir dessa retirada do solo e levando em outro local, se existe uma regeneração. Para quem não conhece, existe uma dificuldade muito grande em se produzir mudas de cerrado a partir de viveiros. Né? O que acaba acontecendo? Você às vezes até consegue germinar a planta, germina a semente, você coloca na embalagem para ela crescer, ela às vezes nem desenvolve, ou às vezes desenvolve e a partir de um certo momento você perde quase que totalmente o lote. Então, hoje, várias pessoas no Brasil estão trabalhando em cima do cultivo de plantas de cerrado. O Jardim Botânico vai ingressar nisso de uma maneira bem forte agora, a partir do ano que vem, porque nós estamos criando uma nova estrutura de um viveiro no Jardim Botânico e a gente vai entrar de cabeça nesse universo da produção de plantas do cerrado também. Para que seja possível a gente discutir a preservação do cerrado do ponto de vista prático, também é o que ele está fazendo, o professor, há algum tempo, fazendo esses experimentos de pegar esse processo todo e ver qual é o resultado dele. Não entendi. Eu estou dizendo sobre o processo do professor, que você começou a falar, ele está fazendo há algum tempo já esse experimento de pegar esse material todo e para ver na prática qual é a possibilidade de sobrevivência de brotar. Isso. Todo experimento científico, mesmo se o resultado for negativo, é um resultado importante. Porque vamos supor que esse trabalho do professor Osmar não tenha os resultados esperados. É um resultado, ou seja, esse processo não dá certo. E se der certo, né, já é mais uma maneira de você acabar restaurando áreas de cerrado. Agora, o corte comum da vegetação no dia a dia, no caso do cerrado, ele é um indicador já de eliminar, ou ele, normalmente nessa circunstância, embora sofra ação do tempo, ele consegue brotar, ele consegue se regenerar? O cerrado tem uma capacidade de se regenerar monstruosa, muito grande mesmo. Então, se a pessoa apenas cortar as árvores assim e não fizer nenhuma outra atitude, tipo, quando é autorizado, vamos falar assim, né, de extrair as raízes, essas coisas, o cerrado volta inteiramente. Demora um tempo, existe um processo de regeneração, né, mas ele retorna. Para incluir outro ambiente paralelo aqui, Luiz, um ambiente urbano nosso ainda cercado, talvez por sorte, na comparação com outras cidades de porte médio, de cerrado ou mais de fragmentos de vegetação, mas tem muita queimada, o pessoal queima. Um tempo seco como esse gera uma série de transtornos, não só ambientais, mas do ponto de vista de saúde, né? Para quem não sabe, parte da lotação do pronto atendimento infantil, você que costuma tacar fogo do lado de casa, no terreno, é fruto dessa medida quase insana no dia a dia, né? Olha, Nelson, a gente tem um problema cultural, né? Até a fogo é um problema cultural que passa de gerações em gerações, é incrível, né? E se você for ver, não são só em áreas de remanescentes, assim, de vegetação natural, de cerrado, são em terrenos baldios. Outro dia no talude ali, abaixo do shopping, colocaram fogo ali, né? Eu vi os bombeiros tendo que se deslocar, né? Eles ficam que nem loucos nessa época do ano, né? Tendo que se deslocar para controlar esses incêndios. Então, é um problema de educação, um problema de longo prazo, né? Que teria que investir muito nisso, né? E talvez de punição, uma punição mais eficiente também, né? Porque as pessoas, todo ano, por exemplo, ao lado do hospital estadual tem alguém que bota fogo naquele cerrado. Ao lado de um hospital, né? A pessoa não tem a sensibilidade de perceber que está do lado de um hospital, pessoas enfermas. A fumaça é altamente tóxica, né? Para as pessoas que estão ali, para mesmo pessoas que não estão com problema de saúde. Eu já fiz matérias no dia a dia, inclusive eu fui com o Walter Ley, o atual secretário de obras que na época estava na Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, o Sidney Rodrigues. A gente chegou num proprietário que estava... Ele falou, estou limpando a área. É impressionante. Existe um problema. E isso se estende também para as áreas agrícolas, né? Existe uma cultura ainda de se atear fogo para fazer limpeza, renovação de pastagem, né? E hoje a gente sabe que isso não é benéfico de maneira alguma. Bobagem. É uma bela de uma bobagem. Você vê que práticas como a própria cana-de-açúcar estão com os dias contados, né? Para acabar com essa prática de fazer a queimada para fazer a colheita da cana-de-açúcar. Então, mas eu acho que a gente está bem atrasado
nessa questão ainda. Você ainda tem problema no Botânico? Com tem. A Infelizmente. Gente que entra e quer tacar fogo? Tem. Todo fogo que existe no Jardim Botânico, isso ocorre todos os anos de maneira às vezes mais intensiva ou mais branda, todos são criminosos. Criminosos no sentido assim, a pessoa às vezes dentro do Jardim Botânico ateia fogo, nas imediações que acabam entrando dentro do Jardim Botânico. Por exemplo, essa época do ano é uma época que a gente fica em alerta, né? Qualquer fumacinha já se desloca alguém para saber se está na área, se mesmo se está do lado, a gente tem que apagar porque esse fogo entra, né? Mas mesmo assim, às vezes incêndios são colocados de noite, né, que são mais difíceis, aí a gente tem que vir à noite na área da reserva, são incêndios que são mais difíceis de ser controlados, mas infelizmente no Botânico existe ainda essa preocupação nossa e praticamente todo ano a gente tem focos, mesmo tendo vigilância, porque tem momentos que você não está num determinado local e a pessoa coloca e acaba entrando dentro da nossa reserva, né? Mas nós temos brigadas de incêndio, temos caminhão-pipa, tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, do DAI, dos bombeiros, né? E que acaba ajudando quando o incêndio florestal toma uma proporção maior. Quando ele é pequeno, nós mesmos resolvemos dentro do Jardim Botânico. Para aproveitar a nossa citação aqui, no dia do Cerrado da 5ª edição, do início do projeto nesse ano de 2013, da 5ª edição do Canto do Botânico, que os sons então propaguem boas reflexões e espantem aqueles que querem tacar fogo lá. Pois é, infelizmente existem pessoas. Você sabe, Nelson, que no Jardim Botânico, como ele é aberto ao público, às vezes a gente tem outros tipos de problemas de depredação, até mesmo de roubo às vezes. Mas é incrível, né? Nós recebemos o ano passado 42 mil pessoas no Jardim Botânico, né? Se tiver desse universo 40 pessoas mal intencionadas, eles causam um estrago gigantesco dentro do Jardim Botânico. Lembro da questão da trilha para a cachoeira, e não sei como está a condição hoje, fechado. Mas teve que fechar. Exatamente. As pessoas iam na trilha para deixar coisa no meio do caminho, estragar, destruir. Isso fez com que tivesse que escolher, né? Felizmente por aqueles uma das grandes lutas nossas no Jardim Botânico em termos de informação é mostrar que o Jardim Botânico ele não é um parque urbano, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo. O Jardim Botânico não é um parque urbano, então nós temos algumas regras lá, né? Então não é como Vitória Régia. Vitória Régia você leva seu cachorro, as crianças levam seu papagaio, sua bicicleta, brincam, são coisas típicas de parques urbanos. O Jardim Botânico é uma área de conservação, onde que o lazer é permitido, desde que ele seja compatível com todo aquele universo de conservação. E isso às vezes frustra as pessoas, Nelson, porque Bauru ainda não tem um parque, um grande parque, que possa suprir essas necessidades da população, né? Na carência o cara fica frustrado. Exatamente, eu acho que quando o parque ali das Nações do Norte estiver, né, funcionando, eu acho que grande parte disso vai estar ali para as pessoas fazerem lugar para andar de bicicleta, levar seu cachorro, empinar seu papagaio, fazer seu piquenique também, como hoje já ocorre no Vitória Régia, mas o Jardim Botânico não é esse lugar. Então as pessoas às vezes se decidem, puxa, mas eu não posso fazer nada. Às vezes as pessoas querem jogar bola no Jardim Botânico. E lá é um universo de conservação, né? É diferente, tem coisas que a gente permite, tem coisas que a gente não permite, né? E é isso. Luiz, obrigado por sua presença aqui, parabéns pelo projeto. Eu me lembro quando o Luiz veio na Câmara e estava procurando, entre outras tantas coisas, uma mesa de áudio para poder fazer a instalação da primeira edição dos músicos que iam cantar lá. E já está no 5º ano. No 5º ano e a mesa continua funcionando muito bem. Tá. Muito obrigado. Então, só para quem está curioso com a programação, ela começa em setembro, já no próximo domingo, e se estende até a primeira semana, o primeiro domingo de dezembro. Então, durante outubro e novembro inteiro, sempre com programação às 10 horas da manhã. Inclusive tem a questão do horário, né? Isso. Não entrar muito no sol do pico do meio-dia, entre as 10 e as 11h30, é o horário mais adequado. O horário dá certinho, sempre lembrando que são apresentações quinzenais, né? 2 vezes por mês. Sim. Show aos domingos, de setembro a dezembro, na primeira semana de dezembro. Tá bom? Obrigado. É o 5º ano da edição Um Canto no Botânico.